Fala galera, primeira edição do nosso Pondecast, aqui direto de Maringá, uma iniciativa da Universidade Estadual de Maringá. E a gente tem aqui hoje uma roda de conversa com os graduandos do quarto ano das artes cênicas da UEM. E a gente vai discutir hoje a peça teatral Madame Sheila, feita especialmente para esse formato remoto em tempos de pandemia. Eu sou o Gabriel Fagione, estou no quarto ano de artes cênicas da UEM. E eu que vou conduzir essa primeira edição hoje. E aqui a gente também tem Bruna, pode se apresentar? Opa, eu sou a Bruna, também sou graduanda do curso de artes cênicas e eu vou pegar na porrada quem estiver usando máscara no queixo. Oi, Igor, né? Eu tenho 23 anos, estou no quarto ano de cênicas, como todo mundo. E vamos tentar falar sobre a peça, né? Otimista. Opa, eu sou o Vitor, eu tenho 22 anos, eu também estou no último ano de artes cênicas e gostei muito dessa peça, né? E espero a gente ter bastante coisa para compartilhar aqui, legais, assim. Galera, a gente vai falar hoje sobre Madame Sheila, né? É uma peça feita exclusivamente para esse formato remoto, em tempos de pandemia, que é estrelado pelo Luiz Miranda, um ator afro-brasileiro, que ele tem algumas participações em canais de televisão, como a Rede Globo. E essa peça, ela faz parte, assim, do plano do Teatro Unimed para poder democratizar o acesso às artes, à cultura, ao teatro em tempos pandêmicos. E alguém quer falar sobre o que se trata, afinal, essa peça Madame Sheila? Cara, Madame Sheila é uma peça como um monólogo, né, da personagem Sheila, que ela é uma socialite riquíssima, que começou a pandemia e ela se viu presa dentro da casa dela junto com seus empregados. E ela começa a descobrir que esses empregados têm vida fora da casa dela, né? Que uns têm filhos, é muito legal, é bem divertido. É uma peça em 8 atos, né? E até agora foi lançado 3. Eu queria fazer uma pontuação sobre como é incrível o trabalho de voz do ator Luiz Miranda, né? Porque, cara, não sei, uma das coisas que mais me chamou atenção foi a voz daquele cara, velho. Uma coisa que é muito bacana é que são 8 atos essa peça, né? E que até agora foram disponibilizados 3 atos. Ou seja, um ato está sendo liberado online por semana e a gente vê agora como que são essas novas perspectivas do que pode ser teatro na contemporaneidade, como que são esses novos formatos. Esses atos sendo liberados semanalmente, como se fosse episódios de séries. Essa é uma coisa muito legal pra gente pensar agora, né? Essa linha tênue entre teatro contemporâneo, teatro em tempos de pandemia, ali se contaminando, se misturando com audiovisual, né? Porque não dá pra definir apenas que é um teatro. Pelo menos pra mim, eu fiquei pensando que tá ali misturado com o audiovisual. Exatamente, né? A gente se encontra, né? Nós do teatro, a gente se encontra em um momento que a gente precisa se reinventar bastante, né? Nossa, demais. Exato, porque assim, em tantos momentos, né, a arte já passou por, por dificuldades e ela se adaptou, né? Tipo, a gente vê no Brasil quando ocorreu a ditadura militar, né, que a gente tinha bastante censura sobre a arte e a arte mesmo assim conseguia falar sobre o que estava acontecendo no presente, né? O teatro conseguia fazer isso, a música, a literatura. E agora, novamente, né, com a pandemia, a gente tem uma outra censura, né, que é não poder ir ao teatro físico, e a arte se reinventa, né, para continuar fomentando, para continuar mostrando a realidade do que a gente está passando. Então, esse novo formato, né, online, que mescla um pouco com audiovisual, que traz essa questão de atos serem semanalmente, não sequencialmente, como a gente é acostumado. Então, é tudo uma inovação muito interessante que acontece aí no mundo das artes atualmente. Isso que o Vitor fala é muito legal porque essa questão do teatro precisar se reinventar, né? Porque a gente vê que outros setores da cidade já estão flexibilizando, já estão abrindo as portas novamente, mas a área da cultura permanece fechada. Os barzinhos estão lotados, as academias estão lotadas, mas poder ir ao teatro, mesmo respeitando o distanciamento,
físico entre as poltronas permanece ainda restrito. Então, como que a gente precisa se reinventar online, né? Só que agora, recentemente, os teatros meio que começaram a abrir, né? Por exemplo, tem uma atriz que eu gosto muito, a Juliana Drus, que eles vão estar em cartaz em São Paulo com o musical West Side History. E eles já voltaram com os ensaios. E eu tinha conversado também com o Vitor Lovato sobre isso, e aparentemente os ensaios dos grandes musicais, pelo menos, não nos grandes musicais, mas nas grandes metrópoles, né? São Paulo e Rio de Janeiro já estão voltando a funcionar mal menos. Eu pergunto para vocês acham que como que vai ser a partir de agora a perspectiva, as visões que existem sobre tudo que é catalogado sobre o teatro? Vocês acham que tudo que a gente está experimentando agora, vivenciando nesse formato remoto de peças online, eles vão continuar agora ganhando força e mesmo após a pandemia acabar, vai continuar existindo ou vai existir uma ânsia de voltar ao teatro físico, presencial? O que vocês pensam sobre isso a partir de Madame Sheila? Posso falar? Eu acho que vai ser mesclado, sabe? Porque o que a gente está vivendo é uma vanguarda. Muitos movimentos artísticos vieram de vanguardas, né? A gente vê aí o modernismo, né? Que foi um movimento de vanguarda que não era algo que as pessoas gostavam de início, mas aprenderam a conviver. Era algo que incomodava. Então, esse teatro pandêmico, né? Esse teatro da pandemia, ele tende a continuar, na minha opinião, ele tende a continuar, mas mesclado com o teatro, né, contemporâneo que a gente tem nos palcos e tudo mais, né? Mas não com tanta força também, né, quanto vai ser, quando tá sendo agora, né? Eu acho que vai diminuir bastante a frequência dele, né? Sim, mas eu acho que ele segue existindo, na minha opinião, ele segue existindo sim. Na verdade, são tantas teorias sobre essa situação que está imposta agora que a gente não consegue ter a certeza absoluta, porque a gente está vivenciando um período histórico, a gente não está estudando sobre ele nas leituras. Nossa, real! Estamos passando por ele, né? Era tipo, quando eu li os fatos históricos na escola, né, eu fiquei tipo, nossa, olha só que legal, mano. Imagina só ter vivido nesse período de revolução, tá lá na frente, e a minha história vai estar nos livros de história futuramente. Aí hoje eu tô tipo, meu Deus do céu, eu só quero sair de casa, eu só quero comer um sushi. Meu white people problem, tá ligado? Pode falar. Eu queria fazer uma comparação até um tanto quanto pitoresca disso com o que o Angel falou, o Gabriel falou, que vou comparar com o YouTube, entendeu? Vou comparar com o YouTube, cabuloso mesmo. Tipo, quando começou, não sei quem acompanhou o YouTube, mas quando começou aqueles negócios de vídeos de reações, né? Os reacts do YouTube, era uma porcaria. Nossa, era muito ruim, muito ruim. Eu odiava canal de react. Exato, começou de um jeito muito ruim, do jeito tosco, todo mundo chacotava, né? Os caras só ficavam olhando pra câmera, dando umas risadinhas. Exato, e hoje, o que é isso, tá ligado? Tipo, hoje basicamente todos os youtubers fazem isso, né? De uma forma melhor, eles arrumaram um jeito de transformar esse novo método de fazer vídeo, né? De fazer as reações. Hoje, basicamente, tudo é reação, cara. Quem assiste YouTube aí tá aí pra concordar comigo, eu acredito. Exatamente. Só voltando um pouquinho na questão do Angel, né? Do Gabriel. A gente também tem essa questão do que esse teatro ele é bem democratizador, né? Esse teatro online ele é bem democrático, porque quantas peças, né? A própria Madame Sheila, nós que somos de Maringá, nós não teríamos, né, tão facilmente acesso a essa peça se não fosse desse jeito. Então, isso é um ponto positivo, assim, que ocorre, né? Não tem aquele calor do teatro, mas ele possibilita que seja mais disseminado as peças teatrais. Isso é bem legal. Eu acho que, tipo assim, se o teatro chegava a 50% das pessoas, eu acho que graças a isso ele tá chegando a, sei lá, 70%, sabe? Isso. Sim. Só complementando o que eu tinha começado a dizer, tipo, pode até começar de um jeito torto e imbecil, tá ligado? Porque, voltando à comparação lá dos reacts, era imbecil. Tipo, mas isso pode se tornar algo fabuloso, tá ligado? Algo realmente, tipo, que ainda não encontrou a sua forma final.
Que é o hype daquele momento e que vai ser Exato. aquilo, né? Aham. Aproveitando esse gancho do assunto que vocês trouxeram agora sobre essa forma de teatro online poder trazer mais visibilidade para o teatro, trazer a democratização, poder levar o teatro até pessoas que antes seria mais difícil de alcançar. Eu queria trazer assim uma reflexão para vocês assim sobre caminhos que podem surgir para poder assim entrecruzar essas plataformas de streaming, né? Porque a gente assistiu Madame Sheila no site do Teatro Unimed. Então, e outras peças online estão sendo disponibilizadas em inúmeras plataformas. Algumas no YouTube, algumas em formato de IGTV, algumas no Vimeo, outras em plataformas independentes como o Teatro Unimed. E daí eu fico pensando na questão de divulgação, de alcance de pessoas, porque estão em locais, estão em sites, estão em web espaços diferentes. Vocês acham que acaba sendo assim, tendo um alcance de pessoas, mesmo eles estando espalhados por aí? Eu vou dar a minha opinião, né? Eu acho que é algo que eu venho pensando há algum tempo sobre isso. Eu acho que é questão de tempo da gente ter, tipo, um Netflix do teatro, sabe? Tipo, uma plataforma onde várias peças teatrais vão estar reunidas ali, as pessoas podem pagar uma quantidade por mês para ter acesso a todas essas peças. São A Netflix já gravadas, tem um pouco disso, viu? A Netflix ela disponibiliza já várias sim, peças de teatro, mas uma mas plataforma não. voltada para isso seria da hora. Isso lembra um pouco, até um pouquinho do Então, Brecht, né? O que o Brecht fez no começo, né? Dos trabalhos dele, quando ele queria democratizar o teatro lá na Alemanha, né? E aí, e aí ele fazia uma espécie de plano semanal, né? Tipo, plano mensal, assim, que as pessoas pagavam e tinham direito de assistir as peças no teatro, né? E eu acho que é questão de tempo disso acontecer no nosso mundo das cênicas. que é aquela situação, Tem né? uma Que a gente está plataforma. passando por esse movimento histórico, assim. Então a gente está ainda vivenciando os esboços, rascunhos, não é algo ainda totalmente pronto. Então, Uhum. acabado. Gente, vamos focar agora aqui então sobre questões que envolvem a peça em si, Madame Sheila, que, como a gente já falou lá no começo, é esse monólogo estrelado pelo Luiz Miranda, ator afro-brasileiro, que se passa, vocês me corrijam se eu estiver errado, se passa dentro do closet da mansão dela na França. Aí eu quero trazer aqui umas questões para vocês sobre as linguagens que envolvem a estrutura dessa peça, como sonoplastia, dramaturgia, questão de cenografia, maquiagem, figurino. E eu quero parar aqui no primeiro ponto, a questão da dramaturgia, sobre como que a peça se desenrola até aqui, até esse terceiro ato, para vocês falarem um pouquinho o que vocês acham de como ela é escrita, sobre como que ela aborda essas questões em torno da pandemia. Pelo que dá pra entender, né? É como se. Não é como se fosse um monólogo, tipo, em um único dia ela reclamando. Eu acho que a ideia, pelo que eu tô vendo acontecendo na peça, é como se ela estivesse conversando um dia após o outro, né? Cada ato seria um dia após o outro. E seria como se ela estivesse enlouquecendo, estando dentro dessa quarentena, sabe? Aham. E eu percebi assim, eu associei muito elementos do drama burguês ali. Vocês conseguiram Sim, perceber alguma outra Nossa, estética? sim, demais, total, demais. total. Alguns. Ela vem tratando os empregados que estão trabalhando, servindo ela na sua mansão, como personalidades frívolas. Mas, na verdade, ela vai se mostrando Miga, ao eu não longo. sei o que é frívolas, não, viu? Só pra avisar. Frívola, amiga, é como se fosse banal, de baixo nível. Ah, tá. Só que a gente vai percebendo que essa personagem, essa persona dela, tem essa pessoa de baixo nível na questão de como que ela trata as pessoas ao seu redor, porque ela tá numa situação de alto poder aquisitivo, que pode lidar com a quarentena à sua maneira, com seus problemas superficiais. E daí eu reparei essas questões do drama burguês, como que os problemas dela é muito diferente, pelo menos, da minha realidade. Nossa, real, cara, real.
E eu fico me perguntando se, tipo, se realmente é o problema dessas pessoas mesmo, sabe? Uhum. Ela tem uma parte que eu denominei para mim, para poder falar aqui, que se chama Paradoxo da Desigualdade Social. No terceiro ato, ela fala que. No terceiro ou no primeiro ato, ela fala que não existe mais desigualdade social no mundo, porque tanto os ricos como os pobres não estão podendo mais frequentar os restaurantes, os bistrôs, mas não porque os pobres não estão frequentando esses lugares, porque é, não tem dinheiro igual os ricos. É porque os ricos não estão frequentando esses lugares porque estão fechados. Aham. E ela compara com os pobres, porque, tanto os pobres como os ricos não estamos podendo visitar os bistrôs, consumir nos restaurantes, mas são por questões diferentes. É por questão de que está em isolamento social e não por questão financeira. Eu queria falar para vocês agora sobre a questão da sonoplastia. Se você tiver algum tipo de sensação com esse formato de sonoplastia, porque o que eu percebi aqui é que a sonoplastia ela é inserida digitalmente numa edição de vídeo. Ela não acontece ali no espaço da encenação, naquele palco onde está a personagem, o cenário todo. Vocês perceberam isso também? Sim, sim. Eu percebi como Eu percebi. Como também o fundo, né? Tipo aquele. Porque tem o cenário, que são os móveis. E o fundo, né? Que tem um lustre, que tem um monte de coisa. É quase uma montagem. Eu não sei se aquilo é uma montagem ou se aquilo é Um projetor, um projetor, isso, obrigado, me fugiu a palavra. Ou será algo sendo projetado lá, né? Porque não sei se vocês perceberam no terceiro episódio, no terceiro capítulo, ela começava a entrar em conflito, né? Tipo, ela começava a ficar invisível quando ela ia mais pro fundo. É aquele meme, né? Pane, alguém me desfigurou. Essa sonoplastia também, né, introduzida, né, na peça, é aquilo que você disse no começo, né, que é essa junção do teatro com o audiovisual. Uhum. Né? Pode falar. Tira um pouco dessa naturalidade do teatro, né, que é o gostosinho de ouvir ali, né, quando tem uma música, quando um ator toca um instrumento, mas é isso, né? É essa junção, essa mescla que acontece entre o teatro e o audiovisual. Né? Eu sinto a falta desse natural da música, mas não é algo que atrapalha dentro da peça, não. Não que me incomodou, mas me causou estranhamento ver essa sonoplastia adicionada depois, após uma edição de vídeo. Porque o teatro assim, que a gente costuma assistir, frequentar, presentear, a sonoplastia acontece ali, né? No momento. Exatamente. E também o Igor trouxe aqui uma questão que eu queria já abordar sobre a questão de iluminação. Essa questão do projetor, que projeta ao fundo esse cenário do closet dela. Os lustres, os quadros na parede. E eu queria saber para vocês, como que foi para vocês essa questão da cenografia? Porque em alguns momentos isso me chamou a atenção, pois o projetor faz com que esse cenário marque no rosto dela, no figurino dela. Não sei se vocês repararam isso. Mano, quando eu assisti tipo, os primeiros episódios, eu ficava me perguntando se aquilo era um chroma, se era feito no teatro ou se era um projetor, né? Aí quando foi no terceiro episódio eu consegui entender melhor. Então, essa questão do chroma key que a Bruna falou me chamou muita atenção, porque acontece, não sei, algum bug audiovisual que às vezes parece que a projeção tá na frente do ator que faz a Madame Sheila. Parece que eu tô vendo o fundo do cenário na frente da própria encenação. Aí parece que tem um tecido na frente. Parece que é um 3D, né? É verdade. Outra coisa também, quando no terceiro episódio, quando ela vai lá para trás, né? Pra se apoiar, acho que era numa mesa, não lembro agora. Eu fiquei me perguntando se ela tava atravessando uma cortina, né? Porque parecia uma cortina, né? Depois que eu vi que era um projetor. Sim, parecia muito uma cortina. Eu fiquei, pera, eu não entendi. E fora que é muito bonita a cenografia Nossa, dessa demais, peça. cara. É linda demais. É muito boa.
E sobre a interpretação do Luiz Miranda, gente, eu queria perguntar para vocês assim, porque como a gente está tratando aqui de um teatro híbrido com audiovisual, a gente vê como que a capturação de ângulos, de momentos diferentes da câmera, sobre o que acontece ali no palco, ele vai levando a gente para caminhos diferentes, porque quando a gente está sentado numa poltrona, está ali diante do espetáculo, a gente consegue ver o que está acontecendo como um todo. E eu percebi que em alguns momentos a câmera dá close em partes específicas do corpo dele, um pouco mais próximo do rosto, em alguns momentos de corpo inteiro. E eu queria saber para você se isso influenciou na interpretação que a gente recebeu nessa peça. Como foi para vocês? Bom, eu achei extremamente imersivo. Tipo, me prendeu do início ao fim. Eram poucos minutos de cena que passavam num estalo, sabe? Tipo, eu ficava ali, tipo, sendo levado por ele. Ele me prendeu desde o começo até o final de todos os episódios. Uhum. Esse formato de gravação, né, ele claramente estava encenando uma peça teatral, né? Não era uma coisa, um pro-shot, por exemplo, né? O que é um pro-shot? No teatro musical, por exemplo, um pro-shot é quando eles vão gravar aquela peça, é de fato uma peça musical, só que eles têm angulamento de câmeras, essas coisas, sabe? Então, por exemplo, agora o ator ele vai caminhar para esse lado aqui do teatro, como se fosse uma gravação mesmo de uma novela, só que com o cenário do teatro, sendo um teatro mesmo. Aí a gente tem um multicâmeras, né? E aquele lá, para mim, claramente foi gravado um multicâmeras, que é quando a peça está acontecendo, né, para um público num palco italiano, e eles colocam, sei lá, quatro câmeras para gravar e fazem uma edição para fazer essa multicâmera, para poder dar close, entendeu? Então eu acho que para mim, ele claramente estava fazendo aquilo como se fosse um público num palco italiano, e como se tivesse sido gravado multicâmeras, ao invés de um pro-shot. Primeiramente, né, eu acho que o Luiz Miranda, ele atua muito bem, né? Tipo, o cara é um grande ator aí. Ele manda muito. E mandou muito no papel. Tá mandando, né? Porque a peça tá sendo lançada. Em relação a essa perspectiva, né? É meio triste, porque a gente, como público, fica só com uma perspectiva da peça, né? Que é a perspectiva das câmeras, né? Enquanto quando a gente vai no teatro, por exemplo, eu tô sentado em um canto do teatro e a Bruna em outro. São duas visões diferentes que podem dar duas interpretações diferentes, né? Então, esse formato tira um pouco essa individualidade quanto público, né? Então, essa é a minha opinião. E nesse momento final de conversa, assim, eu queria perguntar para vocês se vocês queriam fazer algum apontamento que vocês acham que faltou aqui ser trazido, algo a mais que não foi contemplado na questão de sonoplastia, dramaturgia, cenografia, interpretação, maquiagem figurina. Na verdade, o que eu queria falar era sobre o terceiro ato em específico, né? Que a Madame Sheila tá contando sobre a amizade dela com a princesa Diana. E ela tá ela tá bebendo champanhe, né? Eu acho muito legal o caminhar dessa cena conforme ela vai saindo da sobriedade pra ficar bêbada e se joga no chão e começa a falar igual uma pessoa bêbada, sabe? Eu acho muito legal essa construção, porque você vê aquele champanhe acabando aos pouquinhos na taça dela, tá ligado? E ela caindo de bêbada depois. Aí, sabe aquela fase de bêbado, tá ligado? Eu acho que é muito fase de bêbado mesmo que acontece com ela. Ela vai lá, toma, tá tudo bem, começa a ficar alterada, muito louca, se joga no chão. Aí, quando ela se lembra, né, que a princesa Diana morreu, aí é aquela fase do bêbado choroso, sabe? Sim. Isso que você de mandar mensagem pro ex. É muito louco. Isso que você me falou agora sobre o terceiro ato, que se trata dessa história de amizade dela com a princesa Dai, me faz pensar sobre a dramaturgia. Como que o roteiro é escrito misturando o ficcional com a realidade, porque até então a gente sabe que essa amizade entre Madame Sheila e a princesa Dai não existiu, mas como que vai entrelaçando essa amizade ficcional / com personagens que são
realmente figuras, existiram. figuras que realmente existiram, e como que vai se desenvolvendo, porque no terceiro ato, assim, quase no final, ela fala, a Madame Sheila comenta que ela estava dentro do carro em que a Princesa Di faleceu no acidente, no túnel lá da França, mas a gente sabe que ela não estava lá, porque essa Madame Sheila nunca existiu, né? Exatamente. E daí vocês veem a Madame Sheila como uma realidade, como que aborda pensamentos atuais, porque a gente está no momento de pandemia que a gente tem que torcer e esperar que as pessoas sejam solidárias, que as pessoas se coloquem no lugar do outro, porque não adianta eu respeitar a quarentena e o outro está furando ela. Eu fico pensando, vocês acham que tem pessoas que estão preocupadas com questões pessoais tão banais como os que é trazido pela Madame Sheila aqui, problemas tão drama burguês, ou vocês acham que é só um jeito cômico, mas que está distanciado da realidade? É real, velho, é real pra caramba. Lembra aquele vídeo por exemplo, daquela menina que fala: eu sou filha do dono da empresa sim, e se eu conseguir esse emprego é porque eu mereci. Tipo, mano, aquela mina, quando ficar da idade da Madame Sheila, vai ficar assim. Claro que é levado para um lado mais ficcional, né? Por ela não saber que os empregados dela falam, que eles têm família, etc, né? Tem eu acho que esse exagero é cômico, mas eu acho que o esqueleto em si não é, velho. O esqueleto em si é isso mesmo. Bom, O esqueleto em si é uma cópia da realidade. Exato. Extremamente Exatamente. real. Tipo, porque, inclusive, pegando de novo essa deixa da princesa Di, né? Tipo, pegaram elementos da realidade, da nossa realidade, né? Tipo, a própria princesa Diana, que todo mundo conhece, aconteceu com ela, e botaram no enredo, que é pra nos aproximar do real, porque naquele momento que ela começa a falar, a narrar a história dela com a princesa Diana, você acredita, cara. Você tá assistindo aquilo lá, você tá imerso, entendeu? Você acredita que ela realmente estava, né? Mesmo sabendo que nunca existiu essa relação entre as duas, né? Então eu acho que foi uma sacada do enredo pra nos aproximar do real, por causa desses elementos que foi usado, entendeu? Porque é um pensamento que a gente tá acostumado a ver bastante por aí na internet, que tá sendo bastante recorrente, né? É isso que eu ia falar, né? O Igor falou muito bem. A Madame Sheila, ela é um retrato de várias figuras que a gente tem no cotidiano, né? E às vezes a gente chega a abrir um Twitter, uma rede social, assim, a gente vê ali posts que você não acredita, né? Como é que a pessoa vem e fala um treco desse? E as preocupações, né? As prioridades. Tem gente que tem umas prioridades que é tipo assim, não vou conseguir viajar pra Disney. É isso, entende? Merda Então, de pandemia, a como que eu vou pra Madame Disney? Sheila, ela é muito real. Ela é muito real. Extremamente, cara. Para finalizar, então, gente, porque acho que a gente pode ter se prolongado um pouco, eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre a sua recomendação sobre Madame Sheila, para quem ainda não assistiu, se vale a pena, alguma coisa para tentar se observar, tentar refletir quando for assistir. Eu acho que é pra quem, né, como chegou esse novo formato de teatro, eu acho que é uma boa primeira peça pra se assistir com esse novo formato. Que, assim, o pessoal comentou, né, que teve alguns estranhamentos, né? Tipo, pra mim, não achei. Não tive estranhamento. Pra mim, eu achei muito bom. Tipo, claro, não é a mesma coisa que tá assistindo, que tá sentado lá na poltrona assistindo ao vivo ali o pessoal no teatro. Não é a mesma coisa. Mas é tão bom quanto. Eu me surpreendi com essa peça. Eu não vou negar. Não, isso aí é real que o Igor falou, né? É muito legal, né? Igual eu falei, você tem a sensação de como se ela tivesse sido gravada em um teatro mesmo, sabe? Como se tivesse uma plateia lá assistindo e é igual aquilo que eu tinha falado um pouquinho antes, ter sido gravado em multicâmeras. Né? Sem contar que o ator, o Luiz Miranda, é um puta ator, um puta humorista. Eu acho que vale a pena ver trabalho dele.
ela é uma peça muito fácil de entender e eu acho que é uma peça que está muito atual, né? Além de falar sobre um assunto atual, né? Parece que é como se a Madame Sheila fosse lá da época do romance burguês, só que tá nos tempos atuais. Você fica, mano, como que isso que passou tantos anos continua sendo real? Porque quando a gente lê um romance burguês, né, a gente vê... A Madame Sheila é uma protagonista de um romance burguês, né? E é um negócio que é muito... Não muito antigo, né? Mas que é lá do tempo do EPA, só que ainda existe esse tipo de pessoa, tá ligado? Então é muito legal a gente rir de gente rica, né? Gente rica snob, que é uma coisa que é meu passatempo favorito, rir de gente rica. Se você quer rir de gente rica, essa é a tua peça, bicho. É como se fosse uma peça teatral que é o reality show da família Kardashian. Nossa, eu odeio a família Kardashian. Minha recomendação, né, para assistir a peça também, acho ela sensacional. E prestar atenção, né, nessa crítica que a peça faz, né? Tipo, pra gente se humanizar um pouco mais, né? Saber onde é que estão as nossas preocupações. Como nós estamos olhando as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, aqueles que a gente chama de amigos, será que a gente sabe o suficiente sobre essa pessoa para chamar ela de amigo e tudo mais? Porque é legal, tipo, essa peça traz uma crítica sensível e empática, na minha opinião. Então, vale muito a pena assistir. Ai, gente, É isso aí. arrasou. Gente, só queria agradecer pela conversa de hoje, foi muito legal. Agradecer a Bruna Justino, pelo Igor Grubert, pelo Vitor Hugo, que participaram comigo com esse debate aqui, e a Giovana Luiz Bon, que teve problemas técnicos e não pôde participar com a gente compartilhando, mas que está por trás nos ajudando aqui, dando aquela forcinha na parte de edição, na parte de ajuntamento de imagem e escrita do podcast, que vai estar disponível logo logo no Spotify. É um prazer ter você aqui, escutando a gente, ouvindo a gente. E essa foi a primeira edição do PandaCast, o podcast da pandemia. Obrigado. Valeu!